Amigo, que Deus abençoe. Hoje nós vamos fechar a série Aliança Futurista de Cristo, que começou em Abraão, passou por Moisés, passou por Josué, passou por Salomão, passou na mão de Davi e por último Jesus, o Messias. Olha só o que diz o livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, Jesus tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por todos vós. Veja que quando Jesus foi crucificado, Jesus foi crucificado pela nação de Israel, que não reconheceu ele como rei, que não reconheceu Jesus como Messias, ok? Ele morreu, foi crucificado por Pilatos, né? Ninguém reconheceu Jesus como Messias. E após a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele toma o cálice, a última ceia dele, e ele pega o cálice que fala o seguinte: esse cálice é a minha nova aliança que eu tenho feito com vós. Olha só que lindo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho primogênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Veja só. Quando nós falamos da aliança abraâmica, davídica, nós está dizendo que essa aliança foi direcionada para Israel. Na lei mosaica, no Pentateuco, quando nós queremos pegar a aliança de Abraão e colocar na frente da aliança de Cristo, nós estamos dizendo para Cristo que ele é alguém que não tem autoridade, que ele não é o Messias, que ele não é o Filho de Deus, que ele não faz parte da Trindade. Veja o raciocínio das religiões, porque adere Israel como uma pátria. Nós precisamos entender uma coisa: a promessa territorial de Cristo é diferente da aliança. Veja aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: ora, o sumo do que temos dito, que temos um sumo sacerdote. Veja, Paulo está falando, nós temos um sumo sacerdote, né, tal que está assentado no céu, à destra do trono da majestade. A Bíblia está substituindo o velho sacerdote pelo sacerdote novo. Cristo simboliza o sacerdote da velha aliança. Cristo simboliza o sacrifício da velha aliança. Cristo simboliza o sangue do cordeiro que era expiado sobre o altar na velha aliança. Cristo simboliza a ovelha que era crucificado para remover o pecado do povo de Israel uma vez por ano. Cristo é o simbológico da velha aliança que veio por novo. A Bíblia diz que Cristo substituiu a aliança Abraão e colocou a aliança de Jesus. Você vê que a Bíblia diz o quê? Que a aliança de Cristo é uma nova aliança, é um novo mandamento. E aonde que está o mandamento de Cristo na nova aliança? Está no fundamento apostólico, no fundamento da igreja, que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, para levar Cristo, a cabeça da igreja. O marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. Quer dizer,
o marido é discípulo da igreja e a igreja é a noiva de Cristo. Então, Cristo veio trazer uma nova aliança no livro de Hebreus. Olha só, aqui, Hebreus capítulo 13 e versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, olha, pelo sangue de uma aliança eterna, tornou a trazer, olha só, tornou a trazer entre os mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tu tá vendo, meu amigo, como que a Bíblia diz que Israel não tem nada a ver com igreja, igreja não é Israel, Israel não é igreja. Quer dizer, Cristo morreu para todos. Cristo morreu para Israel, Cristo morreu para o muçulmano, Cristo morreu para os brasileiros, para os índios, para os pecadores. Porém, o que vai acontecer com Israel que não reconheceu a nova aliança? Vai acontecer que Israel vai passar pela grande tribulação. Então Cristo preparou um cenário para arrebatar a sua igreja que ele estabeleceu. Ele estabeleceu uma nova aliança, que é a igreja. Você pode ver que Cristo não fala de Israel como prioridade da nova aliança. Cristo fala no plural. Os que creem e for batizados será salvo. Porém, os que não creem e não for batizados será condenado. E esses sinais seguirão aos que crêem. No meu nome expulsarás demônio, né? Falará uma nova língua. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16. Então a nova aliança foi rejeitada por Israel e foi abraçada por Cristo. Cristo não tem compromisso com Israel, porque Israel rejeitou Cristo. E a Bíblia diz: aquele que se envergonhar do filho, naquele grande dia, o pai vai se envergonhar dessa pessoa. Aí fica uma pergunta: Israel vai cumprir uma promessa profética no livro de Daniel, capítulo 9, que eu já falei em outros vídeos. Israel vai ter que passar para entrar no milênio, e Cristo vai tentar salvar Israel após a tribulação. Tu vê que na Bíblia Cristo não tem compromisso com Israel. Jesus não tem promessa para Israel. Jesus não tem promessa para os israelitas. Jesus tem promessa para aqueles que reconhecem Ele como Messias e Salvador da sua alma. Diferente da velha aliança, né? Certo que o povo palestino já tem a sua terra. Porém, Deus não permitiu Israel conquistar toda a terra da Palestina. Por quê? Porque Deus está aguardando para a chegada do anticristo para cumprir a promessa que ele fez. É por isso que Cristo espalhou o seu evangelho para todo mundo. Deus dou um homem, o homem expulsa demônio, o homem cura, o homem liberta, o homem é pastor. Efésios capítulo 4, e Deus deu um para apóstolo, deu um para profeta, pastor, evangelista e mestre. Então, onde que está Israel na promessa de Cristo? Então, a religião quer pegar Israel e botar Israel na frente da promessa da nova aliança. A nova aliança foi substituída, não, a velha aliança foi substituída pela nova aliança que Deus estabeleceu para salvar toda a humanidade. Eu não acho no Novo Testamento um versículo bíblico Jesus dizendo que Israel é o povo escolhido, que Israel não vai passar pela tribulação, que Israel vai ser restaurado. Não. Isso você acha nos profetas, na velha aliança você acha. O que nós estamos esperando é a volta de Cristo, é a volta do Messias, para vir arrebatar sua igreja. E aquele que morreram no Senhor ressuscitará primeiro. Aqueles que estiver vivo vai se reunir no céu, e assim estaremos para sempre com Cristo nos ares. E aqueles que ficaram vão passar pela tribulação.
E Cristo vai pisar no Monte das Oliveiras para salvar Israel. Se Israel não se converter, Cristo não vai salvar um judeu. Ele precisa reconhecer Jesus como seu Messias. A religião tenta botar Israel como o pilar da Escritura. Israel não é mais o pilar da Escritura. O centro da Escritura se chama Emanuel, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, o Elohim, o que vê, né? O que constrói. O nome dele é Jesus. Então, meu amigo, que se apega na palavra de Deus e não deixa ninguém te enganar. Religião